Graça e paz a todos. Queria que você aplaudisse o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia! Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Celebramos o Teu nome aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, por toda a liderança reunida aqui hoje. Obrigado porque o Senhor tem levantado sacerdotes para essa nação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê vigor, vitória, que o Senhor nos dê direção, nos dê graça para continuarmos a Tua obra. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, irmão. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, viu? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 4. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã mais uma vez. Pastor Ney, toda a liderança da casa, toda a liderança do Compeg, os irmãos pastores e líderes. É uma responsabilidade sempre, não é? Nós pregarmos e liberarmos uma palavra para pastores. É um leão na cova dos Daniéis, né? É sempre assim que acontece. Mas vamos lá, Jesus vai nos dar graça. Eu creio que eu tenho algo para compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Trago um abraço lá da Rocha Church, Bertioga. Nós estamos lá fazendo a obra de Jesus. Bertioga tem sido uma cidade que muitas coisas estão acontecendo, como eu creio aqui no Guarujá também. Né? Nós que moramos no litoral, a gente percebeu muita movimentação desde o início da pandemia. Muita gente vindo morar na praia. Mais viver de temporada em temporada, nós íamos viver de uma forma contínua. Aqui em Guarujá ainda nós temos mais fábricas, comércios, é uma cidade muito maior, mas lá em Bertioga realmente as pessoas viviam de temporada. E a gente percebeu desde o início da pandemia que nós não vivemos mais de temporada em temporada. Muita gente mudou para a cidade, muita gente se deslocou para morar no litoral, trabalhando home office, e uma grande mudança aconteceu. Realmente uma grande mudança cultural e social aconteceu na cidade de Bertioga. A gente conseguiu perceber isso. Mas vamos lá, eu queria... 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, diz assim, preste atenção. Paulo está dizendo algo. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Eu vou repetir. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo estava dizendo que o evangelho de Jesus, ele precisa ser pregado através do poder do Espírito Santo. Esse era o caráter da pregação de Paulo. O caráter da pregação de Paulo era se apoiar a sua fé não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós não podemos basear a nossa fé e apoiar a nossa fé na sabedoria humana. Nós precisamos apoiar a nossa fé no poder de Deus. Mas por conta da internet, por conta das redes sociais, por conta de pessoas que hoje aparecem e amanhã já tem 1 milhão de seguidores, pessoas que estão discipulando outras pessoas e nem sequer tiveram uma experiência real com o Espírito Santo, nem sequer passaram por nenhum degrau de uma igreja local. Pessoas que estão discipulando outras pessoas, estão em evidência, estão sendo relevantes por conta das redes sociais. Então nós somos tentados, nós que temos o nosso dia a dia na igreja, nós que somos pastores de uma igreja local, que todo domingo precisamos ter uma mensagem
fresca para o nosso povo, uma comidinha caseira fresca para a nossa igreja. Nós somos tentados muitas vezes a procurar algumas coisas para incluir no nosso sermão, a procurar alguma novidade para incluir na palavra que o Senhor tem nos dado, enquanto Paulo fazia o inverso disso. Ele deixava a sabedoria humana para se apoiar no poder de Deus, para apoiar a sua mensagem no poder de Deus. Ele veio aos coríntios não em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então esse é um tempo de alinhamento, principalmente para nós que somos líderes e pastores de uma igreja, querido. Não entre nessa tentação de querer buscar alguma coisa que algum coaching falou, que alguém com muita sabedoria falou, para incluir no seu sermão. A próxima palavra está na Bíblia Sagrada. A próxima palavra está aqui. Eu tenho visto por onde eu tenho andado, amigos pastores se desviando do foco. Nós estamos vendo aí a SpaceX lá nos Estados Unidos, compartilhando com a NASA, lançando foguetes, indo até Marte, mas o cálculo precisa ser tão preciso, porque se um foguete for lançado da Terra para chegar em Marte, e se o cálculo aqui embaixo for de milímetros, lá são quilômetros e quilômetros de distância no destino. E existem pastores e líderes que estão se desviando sutilmente daquilo que Deus colocou como propósito original no coração deles, porque estão querendo incluir uma mensagem, algo relevante que faça sentido para as pessoas. Quem disse que o evangelho faz sentido, irmão? Quem disse quando Deus manda um profeta deitar na cabeça de um menino, ombro com ombro, nariz com nariz, boca com boca e soprar? Isso não faz nenhum sentido. O evangelho não fará sentido, mas o evangelho trará poder que vai transformar a vida das pessoas. Aleluia. Irmão, estou aqui debaixo de remédio, porque minha coluna travou, estou travado aqui. Ora por mim, em nome de Jesus, viu? Eu vou conseguir chegar até o fim. Eu não posso me soltar muito, estou querendo me soltar aqui, mas está difícil. Querido, isso é uma tentação. O Senhor tem colocado isso no meu coração. Quem é relevante? Porque nós estamos olhando e a gente entra em comparação. E quem entra em comparação, entra em competição facilmente. E nós não fomos chamados para entrar em competição. Nós somos chamados para colaborarmos primeiro com Jesus e depois com os nossos irmãos. O sonho que o nosso irmão Rubens teve aqui foi poderoso. Que mensagem de oferta poderosa. Eu quero dar tudo, irmão, depois da palavra que você liberou aqui, porque essa é a verdade. Para onde nós estamos indo, querido? Nós estamos indo para um único lugar. O nosso foco é um só. E quem está indo para o mesmo lugar, uma hora se encontra. Então todo orgulho, tudo que aconteceu no passado, em relacionamentos ministeriais, tem que cair por terra, para que a igreja de Jesus nesse tempo seja achada em comunhão. Não importa a denominação, não importa de onde nós somos, o que fazemos, o que Deus tem nos dado como visão na igreja local. Tem uma hora que Jesus toca a trombeta e reúne aqueles sacerdotes que estão numa cidade, que estão numa localização, fazendo a obra do Senhor. Querido, na palavra de dízimo e oferta aqui, o que foi falado? Que nós somos os primeiros a dar respostas. Nós temos que ser os primeiros a responder o céu. Lucas capítulo 17, Jesus tinha passado em Samaria e Galileia. E quando ele está passando nessa região,
A Bíblia diz que 10 leprosos estão olhando e enxergam Jesus. E eles começam a gritar: Jesus se compadece de nós, Jesus se compadece de nós. Os 10 têm a mesma enfermidade, os 10 precisam da mesma intervenção divina, os 10 precisam da mesma cura, porque os 10 são leprosos. E a Bíblia diz que Jesus não impõe a mão sobre eles, não faz uma oração forte. Jesus simplesmente de longe diz: vão até os sacerdotes. Porque os sacerdotes eram os únicos que poderiam testificar a cura de um leproso naquela época. Era a vigilância sanitária da época. Então Jesus, ele não responde a pergunta daqueles homens, mas respondeu a fé daqueles homens. Porque Jesus está dizendo: vão até os sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles foram curados. Na movimentação de fé tudo acontece, na obediência da palavra de Deus. Não faz sentido, porque nós estamos com lepra, nós precisamos de cura, nós precisamos ser sarados, e Jesus não ora por nós. Jesus fala para nós irmos até os sacerdotes. Quem disse que faz sentido o evangelho? Tem hora que Deus vai falar para a gente soltar tudo, irmão, não fará sentido, mas tem alguma coisa aqui dentro que está dizendo: vai. Tem alguma coisa aqui dentro que está dizendo: pode, você pode, eu estou contigo, vai em frente. Pode fazer. Você tem o não de todo mundo, mas tem o sim do céu. Você tem a oposição de todo mundo, mas tem o meu aval. Aleluia. Irmãos, nós não podemos ser movidos pela necessidade, nós precisamos ser movidos por fé. Por fé, somente por fé. Quando aqueles homens estão indo, a Bíblia diz que eles são curados. Eles poderiam negar a obediência à palavra de Jesus, porque não fazia sentido para eles. Não. Jesus, o que nós estamos falando é que nós queremos ser curados da nossa lepra. E o Senhor está mandando a gente ir para os sacerdotes. Nós só poderemos nos apresentar aos sacerdotes quando nós não tivermos mais lepra. E Jesus está dizendo: vão até os sacerdotes. Jesus, o senhor não está entendendo, olha o nosso corpo, olha como nós estamos. Você está vendo, irmão, que tem ordens que Deus está mandando a gente fazer, que não tem a ver com a nossa situação agora, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer já. Não, você precisa pegar o que eu falei. Obrigado, Espírito Santo. Existem algumas coisas que Deus está falando para nós agora que não tem a ver com hoje, tem a ver com amanhã. Mas aí a gente não se move por fé, porque nós estamos olhando o nosso hoje, o que está acontecendo agora. E Deus está falando: olhe para frente, olhe para o amanhã. Você foi projetado para o futuro, tem um futuro querendo aparecer. Meu Deus! Eles poderiam ficar calados, quietos e não obedecerem, porque eles estavam olhando para o corpo e vendo a lepra. Nós não podemos nos apresentar aos sacerdotes, nós ainda estamos doentes, leprosos. Nós não podemos nos apresentar aos sacerdotes, nós estamos doentes. Não faz sentido o que Jesus mandou nós fazermos. Vão até os sacerdotes. Eles resolvem ir. E a Bíblia diz que indo eles são curados. Curados, uma movimentação de fé. Irmãos, quantas pessoas eu vi sendo curadas no meio dessa pandemia. Quantas pessoas eu vi Deus levantando nessa pandemia porque se movimentaram em fé. Porque não ouviram a voz do inimigo, as outras vozes, decidiram ouvir a voz de Jesus e se movimentaram em fé. E quantas pessoas pararam, desistiram, separaram, porque já vinham separando, já vinham terminando, já vinham aborrecidos com tantas coisas. E essa pandemia revelou muita coisa, revelou algumas pessoas, trouxe à tona muita coisa. E glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você ter permanecido, por você ter perseverado. Aleluia. Quando eles voltam, querido, quantos voltam? Um voltou. E quando esse um voltou,
A primeira coisa que Jesus pergunta para ele era tão importante a volta de todos, porque Jesus sabia que a palavra foi liberada para que todos fossem curados, e todos foram curados. Só que só um voltou, e quando esse um volta, Jesus fala para ele: cadê os teus amigos? Não eram 10? Eu sei que os 10 foram curados. Cadê os seus amigos? Era tão importante para Jesus a volta é importante, a resposta é importante. O que nós estamos fazendo com tudo o que Jesus fez por nós é importante. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, gritou tetelestai, o pagamento foi feito por completo, não há mais nada a fazer. Agora respondam o céu, façam a sua parte, me obedeçam e respondam a palavra de Deus. Agora é a nossa parte, irmãos. É por isso que Jesus está falando: a volta é importante, cadê os seus amigos? E aquele único vai falar, se prostra diante de Jesus e começa a adorá-lo. E Jesus fala para ele o seguinte: pode ir, porque a tua fé te salvou. Por que Jesus não falou a tua fé te curou? Porque a salvação está na vida de alguém que tem frutos de arrependimento e volta para Jesus. Muitos estão curados, muitos entram aqui no projeto de Deus e são curados, muitos entram nas nossas igrejas, recebem uma palavra, uma direção e são curados, mas não voltam. Mas os que são salvos são aqueles que nasceram de novo e são capazes de voltar e dizer: Jesus, eu sei que foi o Senhor quem fez, eu sei que foi por causa do Senhor, eu sei que eu estou aqui, eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou líder por conta do Senhor. Eu não seria capaz. Querido, há 2 semanas atrás eu fui pregar em Mogi das Cruzes, em uma das nossas igrejas. E aconteceu algo que nunca tinha acontecido na minha vida. A minha família estava no banco da frente, e eu estava pregando, era a Santa Ceia. A ceia estava acontecendo, nós temos 3 cultos lá em Mogi das Cruzes. Eu preguei no culto das 9 e era o culto das 11. E no culto das 11, eu estava com um esboço, o mesmo esboço, seria a mesma palavra, mas eu percebi que Jesus estava me arrancando daquele esboço. Sabe quando Jesus quer que a gente feche? Como Ele está fazendo aqui agora. Quer que a gente feche e fale o que está no coração dEle. Nós temos que fazer isso, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas quando o Espírito Santo quiser tomar conta e te arrancar do esboço, seja obediente à voz do Espírito Santo. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras de sabedoria. Deus se impressiona quando nós estamos dependendo do Espírito Santo de Deus. Deus não se impressiona com os cursos que eu fiz, com tudo que eu fiz. Faça, estude, vai para cima, mas não apoie a sua fé na sabedoria humana. Apoie a sua fé no poder de Deus. Esse era o caráter de Paulo. Poder de Deus. Quem vai sobreviver? Quais igrejas que vão romper nesse tempo? As igrejas que estão se pautando no poder de Deus, não na sabedoria humana. E nesse culto das 11 eu estava pregando e de repente eu vi que Jesus estava me arrancando do esboço. E eu fui embora, fluí no Espírito Santo. E aconteceu em 25 anos eu pregando. Foi a primeira vez que Deus me deu uma profecia para entregar de púlpito para minha família. E o Senhor falava aceleração. Eu estou acelerando algumas coisas. Eu estou fazendo algumas coisas serem mais rápidas. E o Senhor falava que aquela palavra era para minha família e era para a igreja de Jesus. E eu sinto de dizer isso aqui, irmãos, Deus está acelerando algumas coisas na sua vida também. Deus vai acelerar algumas coisas na vida daqueles que estão preparados. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção, a pandemia está acabando. A pandemia está acabando. Eu vi uma corrida de bandeiras. E nessa corrida de bandeiras, a bandeira do Brasil estava na frente, quase cruzando a linha de chegada. Você sabia que o Brasil, a China, tem 1,2 bilhões de habitantes.
Ela só consegue produzir alimento para 400 milhões de habitantes. O resto vem de fora. A maioria dos países da Europa não são autossustentáveis. Eles não conseguem plantar e colher para a sua população. A maioria vem de fora. A maioria dos países no mundo não conseguem ser autossuficientes na alimentação. O Brasil tem 215 aproximadamente milhões de habitantes. E o Brasil produz para 1,4 bi de habitantes. Olha o potencial, daqui a alguns meses o Brasil será o maior produtor de alimento do mundo inteiro. Não há nada acontecendo lá fora que está acontecendo aqui na nossa nação. Eu já disse aqui, se hoje acabasse a água potável no mundo inteiro, o Brasil sozinho teria água suficiente para saciar a sede da humanidade por mais de 500 anos. A maior floresta, está tudo aqui. A igreja mais avivada do mundo está no Brasil. Não, eu vou repetir, você não entendeu o que eu falei. A igreja mais avivada do mundo inteiro está no Brasil. Irmão, eu já preguei nos Estados Unidos, em Cuba, África do Sul. Não há nada parecido com o que está acontecendo no Brasil. Com tudo isso que nós estamos vivendo, não existe no mundo inteiro uma igreja como a igreja brasileira. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Preste atenção, o que Deus me falava, nós precisamos nos preparar, porque a pandemia está acabando. E uma nova temporada está chegando. E quem está preparado vai viver uma temporada extraordinária, pastor Ney. As igrejas, os pastores, as áreas da sociedade, as pessoas que estão preparadas vão viver um desatar, uma aceleração tão violenta. Sabe, irmãos, preste atenção, Marcos capítulo 5 fala que Jesus estava indo para um lugar e de repente um homem, maioral da sinagoga de Cafarnaum, chamado Jairo, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, a minha filha morreu, ela tem 12 anos, ela está lá em casa, na minha cama morta. Eu preciso que o Senhor vá lá e imponha as mãos sobre ela. Eu creio. A Bíblia diz que Jairo muda o rumo do trajeto de Jesus. E Jesus agora está indo para a casa de Jairo. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher que sofre de uma enfermidade, de um fluxo de sangue há 12 anos, interpela Jesus, toca no tzitzi, na orla das vestes de Jesus, e é curada. Existe uma menina de 12 anos morta, e uma mulher que há 12 anos vem morrendo. A menina de 12 anos é a igreja nova, que ainda nem gerou. A mulher que há 12 anos está morrendo é a igreja velha, que está sangrando há 12 anos, não transicionou. Não vou pintar a igreja de preto nunca. Não vou pôr luzinha nem fumacinha na minha igreja nunca. Algumas coisas não mudam. Ei, irmão, a doutrina não muda, mas a revelação é progressiva. O fio de doutrina não muda, mas Paulo disse: eu vou me fazer de fraco para ganhar os fracos. Eu vou me fazer de forte. Nós recebemos esses dias o Salomão do Reggae lá na nossa igreja, e ele dizia algo interessante. O pessoal acha que ele foi ex-maconheiro, ex-traficante. Ele nunca usou droga na vida dele. Ele cresceu na igreja. Mas um dia ele falou: cara, eu vou ganhar esses caras alternativos. E a música para ganhar esses caras alternativos é o reggae. Então eu vou cantar reggae para ganhar esses caras. E ele foi pichado. Muitas igrejas na época não levavam ele, não, reggae, essas coisas estranhas, não. A intenção era genuína, era para ganhar almas para Jesus. Irmãos, Deus olha a intenção do coração do homem, nada mais do que isso.
Deus vê a intenção do coração do homem, nada mais do que isso. É por isso que eu e você precisamos, 2 Coríntios capítulo 11 diz, nós precisamos sondar o nosso coração, porque o que importa é o que nós estamos fazendo, se aquilo está genuíno, está sendo aprovado diante de Deus. Irmãos, resultados não têm a ver com aprovação. Tem muita gente tendo resultado e achando que esse resultado significa a aprovação de Deus. Absolutamente não, porque resultados é uma coisa, e a aprovação de Deus é outra coisa. E quando aquela mulher, preste atenção, quando Jairo se prostra diante de Jesus e muda o rumo, porque Jesus agora vai ressuscitar a filha dele, vai declarar Talita cumi, levanta-te menina. É uma igreja que ainda não gerou e já estava morrendo. Por quê? Por conta dos youtubers por aí, por conta de pastores virtuais. Nunca pastorearam um mês na igreja local, mas pastoream 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Não tem estrutura, não tem experiência, não passaram por um processo. Querido, quando Deus apressa as coisas, aquilo nasce perfeito. Quando nós apressamos as coisas, aquilo nasce prematuro e defeituoso. E tem pessoas que apressaram algumas coisas. Deus está apressando, mas tem pessoas que estavam apressando algumas coisas, querendo evidência, querendo aparecer. E quantos foram discipulados por jovens pastores, que até Deus tem um chamado, mas pularam etapas. E tem uma coisa que Deus respeita, irmãos, são os processos. Sabe aquela perda que você teve? Sabe aquela traição que você sofreu? Sabe aquela decepção com aquela pessoa que saiu da tua igreja, falando mal de você? Só que você permaneceu, tudo isso te forjou. Tudo isso te trouxe aqui. Sabe aquele pecado que você cometeu, mas você teve a hombridade de procurar um justo e falar: eu fiz isso, como eu um dia. Eu fiz, eu errei. E aí o céu se abre sobre a nossa cabeça novamente, porque enquanto tem coisas em oculto, Deus não pode agir, mas quando a gente traz à tona, vem a luz. É Jesus dizendo: agora eu começo a cura, agora eu começo a restauração. Salmo 89 verso 14 diz que o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e verdade. O trono que carrega toda a glória, que trono pesado, hein, irmãos? O trono que carrega toda a glória, toda a majestade, toda a bondade, toda a riqueza da humanidade, o trono de Deus. Deus poderia escolher qualquer material, qualquer matéria para serem a base desse trono. E a Bíblia diz no Salmo 89, Benito, que a base do trono é justiça e verdade. O que sustenta é a justiça e a verdade. Por isso que a injustiça e a mentira são do inferno, do diabo, e sabotam o nosso ministério. Mas a justiça e a verdade sustentam o nosso chamado, a nossa vida e o nosso ministério. Deus falou para mim: eu vou acelerar algumas coisas na sua família, eu vou acelerar algumas coisas no seu ministério, porque aqueles que estão se levantando na sua dor e se preparando para viver um tempo novo que está chegando, esses são que eu vou usar. Irmãos, que grande oportunidade nós temos no meio dessa pandemia. Nós podemos aprender em 1 ano, 10 anos. Nós podemos amadurecer 10 anos em 1 ano. A Bíblia diz em 2 Coríntios, em 2 Reis capítulo 6, tem uma passagem incrível, eu preguei isso domingo passado na nossa igreja. O rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele sitia Samaria.
O que é sitiamento? É cerco. Ele cercou Samaria. O povo de Deus, o rei de Israel está cercado. Eles não podem plantar para colher, eles não podem vender, eles não podem fazer nada. Então existe uma fome tremenda, um caos violento em Samaria. E a Bíblia diz que por causa daquele caos, uma cabeça de jumento está sendo vendido por 80 peças de prata. Um pouco de esterco de pombo está sendo vendido por algumas peças de prata. Mães estão matando filhos. O caos está instalado. Por quê? Por causa do cerco. Quando nós estamos cercados, nós não conseguimos produzir. E havia um cerco em Samaria. E tem coisas, irmãos, que só Deus para livrar. O rei de Israel, ele está tão impactado, ele sabe que não pode mudar aquela situação, que ele veste pano de saco por baixo e coloca as vestes reais por cima. E um dia ele está andando em cima dos muros de Samaria e uma mulher grita para ele: rei, me ajuda, me socorre. E o rei fala: como eu posso te socorrer, mulher, se nem Deus nos socorreu? Ela disse: olha, essa mulher aqui que está do meu lado, a gente fez um trato de matar o meu filho para comer e depois matar o filho dela para comer. Quando o rei ouve isso, querido, de cima do muro, ele rasga suas vestes, porque aquilo é o caos, aquilo é o fim, é o fundo do poço. Ele rasga suas vestes e todo o povo, diz a Bíblia, vê que ele está com vestes de saco por baixo, ou seja, ele mesmo está dizendo: eu sou incapaz de mudar essa situação. Tem situações que nós somos incapazes de mudar, e é por isso que a nossa confiança em Deus precisa estar acima de todas as coisas. Querido pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu e você precisamos depender de Deus, porque Deus pode mudar algumas situações da noite para o dia. Eu estou falando de aceleração. Segura aqui um pouquinho essa história. Números 17. Lembra da vara de Arão que floresceu? O povo estava rebelde com Moisés, vem uma praga, muita gente está morrendo. Deus fala: pega uma vara de cada tribo. Arão, você vai representar a tribo de Levi. Moisés coloca lá na porta da tenda a vara que florescer, essa é a vara, essa é a tribo que vai conduzir o povo. No outro dia, a vara de Arão tinha florescido. Não só tinha florescido, ela tinha dado flores, ela tinha dado brotos, ela tinha dado amêndoas, e as amêndoas estavam maduras, prontas para comer. Isso é Deus acelerar. Um pedaço de pau que não está conectado a nada, não está conectado a um tronco de uma árvore, Deus fala: eu vou fazer, e ninguém acredita. E do dia para a noite, da flor, da broto, da amêndoas, e as amêndoas estão maduras. Meu Deus do céu, eu quero profetizar sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual. Deus quer acelerar algumas coisas. Se levante na sua dor. Se levante na sua dor. Irmãos, nós precisamos acreditar, porque a gente fica olhando aí um monte de igreja relevante. Qual é a estratégia, hein? O que será que ele fez? Não, o que ele fez lá eu vou fazer aqui. Tem coisas que nós precisamos copiar, sim, porque a patente é de Jesus e acabou. Mas tem coisas que nós não vamos fazer. Nós vamos colocar em prática aquilo que Deus está colocando no nosso coração. E talvez Deus quer te dar algo inaudito que nunca ninguém viu e ouviu, e você está procurando modelos por aí, e Deus querendo te dar algo que é um modelo único para você colocar em prática. Aleluia! Voltando lá na história, o rei rasga, irmãos, vem comigo aqui, eu estou terminando já. O rei rasga suas vestes. O pessoal vê que ele está com pano de saco. Nem Deus pode mudar, nem o rei pode mudar aquela situação. A Bíblia vai falar que o rei diz assim: eu vou arrancar a cabeça do profeta Eliseu, porque Eliseu tinha profetizado que havia uma situação difícil. Só que o profeta não tem culpa, foi o rei que mudou a conduta e está colhendo agora. Quando nós mudamos a nossa conduta, querido, você acha que Deus queria levantar Davi?
Saul era um ungido. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Saul era um ungido, mas o coração de Saul mudou no meio do caminho. E aí Deus não pôde levar Saul até o fim. E aí Jesus fica procurando quem? Não um homem, não um guerreiro, não um próximo rei. Agora Deus começa a procurar um novo coração. E ele encontra um coração lá atrás das malhadas, que tocava bem harpa, que lançava bem a funda, que era um adorador por excelência. Deus procura corações. Deus continua levantando corações. Ah, meu Deus do céu, Deus não quer os mais fortes, os mais capacitados. Deus quer aquele que tem o coração nele. Deus está levantando Davis nesse tempo. Deus está levantando Davis nesse tempo. Confie em Deus, dependa do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A próxima pregação está na Bíblia. Oh! Ah, como eu queria que a minha coluna tivesse boa hoje. Sabe o que aconteceu, irmãos? Enquanto o rei está querendo arrancar a cabeça de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu está numa reunião na casa dele com os maiorais do reino. E uma das razões que o rei está aborrecido é essa, porque os maiorais dele não estão com ele na hora H, estão na casa de Eliseu, o profeta. Por quê? Porque os próprios maiorais do rei sabem que o rei não pode mudar aquela situação, só Deus agora. Só que o rei e um mensageiro dele de confiança estão chegando na casa de Eliseu. Eles entram na casa de Eliseu. E eles dizem: Eliseu, olha o que está acontecendo. Como eu vou conseguir confiar em Deus ainda? Aí Eliseu olha para eles e diz o seguinte: escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. O que Eliseu estava dizendo? Agora não sou eu que vou falar. Agora é Deus que vai falar na minha boca. Prestem atenção, agora não sou eu quem vai falar. Agora as palavras que vão sair da minha boca é do próprio Deus. Assim diz o Senhor. Amanhã, nesse mesmo horário, todo o cenário estará diferente. Meu Deus do céu. O que é, Eliseu? Deus falou que vai mudar tudo. Não haverá mais fome, não haverá mais cal. Amanhã tudo estará diferente. Tudo estará diferente. Irmãos, é difícil de acreditar que algumas coisas podem mudar, não é? Olha para a tua vida, olha para o teu ministério. Não tem algumas coisas que a gente olha e fala: é difícil. Deus pode. Fala para quem está do seu lado: Deus pode mudar. Ah, esse Deus pode. Esse Deus é poderoso. Eu sempre falo: Deus pode, irmãos. Irmãos, nós compramos 5 galpões em Bertioga por 6 milhões de reais com 80 mil no banco. Deus pode. Quer um testemunho para edificar a tua fé? Deus pode. Irmãos, nós abrimos uma escola de educação por princípio, que está tocando a cidade. E agora, a semana passada, quando Deus falou no domingo anterior que Deus ia acelerar algumas coisas, naquela semana a gente recebeu a notícia que nós poderíamos abrir também de 1º a 5º ano. Isso foi uma grande vitória para nós, porque agora o Colégio Rocha pode abrir de 1º a 5º ano ensino fundamental 1. Isso foi uma grande vitória. Quando o meu filho maior, o meu filho mais velho tem 29 anos. Quando meu filho mais velho tinha 7 anos de idade, ele estudava numa escola cristã em São Paulo. Nós morávamos em São Paulo. E um dia eu fui numa festinha da escola, que foi na nave da igreja, porque a escola era acoplada à igreja. Então tinha o prédio da escola e eles usavam para algumas coisas relevantes de eventos da escola a nave da igreja. E nós estávamos lá na nave da igreja vendo a apresentação do colégio do Felipe. E eu olhei para tudo aquilo e eu falei assim: Fá, olha que coisa linda, olha que sonho. A escola aqui e a escola apresentando na nave da igreja. Olha essa estrutura, que coisa linda.
Sábado passado, irmãos, nós tivemos a primeira festa do colégio. E foi na nave da nossa igreja. E eu estava sentado lá no fundo, chorando. Porque Deus me levou para aquele dia que eu falei para minha esposa: que sonho, hein? Deus pode realizar sonhos. Deus é um Deus que realiza sonhos, irmãos. E mais um sonho estava se cumprindo diante dos meus olhos. Nós estávamos na nave da nossa igreja, aquela festa linda acontecendo, e eu chorando e dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Enquanto o meu coração estiver em Deus, Ele pode continuar realizando sonhos. Ele pode levar o meu coração para onde Ele quiser. Agora, se o meu coração mudar, Ele levanta outro. Vocês foram levantados nessa cidade. E enquanto Deus tiver o coração de vocês, enquanto Deus puder confiar, enquanto no meio do caos, Deus puder contar com a sua fé, com a sua ousadia. Qual foi o texto que o nosso irmão Rubens leu? Siga a fé dos tais. Você é um dos tais. Fala para quem está do seu lado: você é um dos tais. Você é um daqueles que Deus levantou. E tem gente seguindo a fé dos tais. Que Deus nos deu ousadia. Nós temos que ser os primeiros. Nós temos que ser os primeiros a falar: não, vai dar, Deus vai fazer. Não, nós vamos conseguir. Não, Deus vai com a gente. Não é impossível, mas nada é impossível para Deus. Vamos lá, nós somos essa locomotiva que está trazendo os vagões. Ei! Nós somos essa locomotiva, irmãos. Tem coisas que são difíceis para mudar. Tem coisas que parecem impossíveis de acontecer. Eu acho que o meu tempo acabou. Está batendo o coração aí que não é teu? Você tem nota fiscal desse coração que está batendo aí? Você não tem nota fiscal desse coração, porque esse coração foi Deus que te deu. É dele. O chamado é dele. Irmãos, olha o que Deus me falou. Isso aqui é um spark da pregação de amanhã. Eu vou pregar amanhã essa palavra. Mateus 6 diz o seguinte. Eu vou até abrir aqui. Irmãos, eu não preguei nada. Tem um esboço lindo aqui. Eu não preguei nada do que eu ia falar. Mas eu creio que a gente está sendo edificado aqui. Mateus 6. Olha que coisa interessante. E isso, irmãos, está atrás das linhas. Não tem no Google, não. Olha só. Mateus capítulo 6 diz assim. Cadê Jesus? Deixa eu achar aqui. Sim, mas é o versículo. Peraí, eu vou achar o versículo. Aqui. Olha só, a partir do versículo 13 até o versículo 14, Jesus vai falar das duas estradas. Lembra? Que tem uma porta que é estreita e uma porta que é larga. Ele está falando de duas estradas, de dois caminhos. Aí você pula, do versículo 24 ao versículo 27, ele vai falar dos dois fundamentos. Então ele fala primeiro de duas estradas, e depois ele vai falar de dois fundamentos. No meio disso, ele está falando o quê? Que os frutos a gente conhece pela árvore. Certo? E ele vai dizer o seguinte: toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Ponto. É árvore boa? Deixa eu ver o fruto. O fruto é bom? A árvore é boa. Os frutos são ruins? A árvore é ruim. Só que aí depois ele vai dizer o seguinte: tem gente que vai falar: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei, em teu nome fiz milagres. E ele vai falar explicitamente: aparta-te de mim que não te conheço. Espera aí.
Que estranho, não é estranho? Você percebeu alguma coisa aí ou não? Você sabia que milagres não é fruto? Expulsar demônio não é fruto? Porque se fosse fruto, seria uma contradição Jesus falar: eu não conheço você, você fez milagre, mas eu não te conheço. Porque se a árvore é boa, o fruto é bom. Então isso quer dizer que o resultado do teu dom não é fruto. Ah não, você precisa pegar isso. O que Deus te usa, o dom é irrevogável. Você pode estar bem ou estar ruim. Deus não tira o dom, põe o dom. Tira o dom, põe o dom. Não. O dom está aí e vai ficar com você até o fim, porque o dom é irrevogável. Agora, o resultado do dom que Deus te dá, você faz maravilhas com esse dom? Você cura enfermos com esse dom? Você faz milagres com esse dom? Isso não é fruto. Isso Ele te deu. Agora, o que é fruto? É o resultado da tua busca nele. O resultado da nossa busca. O que vem dele não pode ser fruto. O que nós buscamos nele, isso é fruto. Bom caráter. E ele vai falar aqui algo interessante. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. Então direi explicitamente: nunca vos conheci, aparta-te de mim, vocês praticam a iniquidade. Ué? Em nome dele o cara fez milagre e isso é iniquidade? É. Porque a pessoa pode estar em pecado e sendo usada por Deus. Por isso que resultado não tem a ver com aprovação. O que importa é o secreto. E é nesse mesmo capítulo 6 que ele vai falar: fecha a tua porta, entra no teu quarto, me busca em secreto, e eu vou te recompensar publicamente. Uau.